ganhar o terreno aqui. Porque aonde tem um terreno, onde tem uma igreja, não tem ali um bar, não tem ali uma boate, não tem ali um ambiente, né, que não seja bom para a sociedade, para a comunidade. Irmãos, e aí nós, pela graça de Deus, irmãos, conseguimos ganhar o melhor lote da cidade para fazer a nossa igreja. Enquanto as Amém. outras igrejas ganharam um terreno pequeno, né, um terreno assim com casa do lado e casa do outro, o nosso terreno é um terreno livre, são 4 lotes juntos, de 8 por 16 cada um, juntos, e livres, não tem nenhuma casa pegada ali, nenhuma parede meia com a nossa igreja, é rua dos 4 lados, nós estamos no meio, foi o melhor lote da cidade. Então, entre tantas outras experiências pessoais, experiências na obra, de bênçãos de Deus conquistadas, eu tenho essa história, esse histórico de bênção para contar para os irmãos nesta manhã. Então, nunca devemos afastar de nós a possibilidade de receber uma bênção, né? Quer seja na saúde física, espiritual, na saúde emocional, né? No nosso dia a dia. Então, o texto que eu quero me valer nessa manhã é o de Hebreus, né? Entremos, pois, confiadamente no trono da graça. Quando nós entramos no trono da graça, e muitos têm medo de entrar no trono da graça, porque eles dizem assim: olha, eu sou um pecador, eu sou um pobre miserável que eu não tenho a mínima chance, a mínima condição de adentrar os portais do trono da graça, pela fé, pela oração da fé. Mas precisamos entender uma coisa, que nós, como somos, não temos a mínima condição mesmo de entrar no trono da graça. Quando nós entramos no trono da graça, é porque nós somos acompanhados. Quando nós chegamos ali ao portal do trono da graça, Jesus diz assim: agora me acompanhe. Você não pode entrar aqui sozinho. Você tem que entrar aqui comigo, porque alguém que derramou sangue, alguém que morreu por você, é quem pode lhe conduzir até a sala aonde você vai ter essa audiência com Deus, né? Então, através da oração da fé, nós chegamos ao trono da graça através de Cristo. Queridos, quando lemos o capítulo 103 de Salmos, do versículo 10 em diante, os irmãos vão perceber o porquê que nós somos aceitos no trono da graça, né? Primeiramente, é porque nós tememos a Deus, nós somos tementes ao Senhor. E Ele não nos vê como nós mesmos nos vemos. Ele nos vê em Cristo. Ele olha primeiro para Jesus, para depois ver você. E quando então nós, suplicantes, almejantes de uma bênção, adentramos os portais do trono da graça, Jesus disse: Pai, o meu sangue, deixa, deixa a Alexandra entrar, deixa a Miriam entrar, deixa a Selma entrar, deixa a irmã Jomélia entrar, deixa a Kelly entrar, né? Deixa o Eliezer entrar. Por quê? Porque ele não vai entrar sozinho, ele vai entrar comigo. Ele vai entrar comigo. E ali agora o suplicante, ao derramar o seu coração diante de Deus, ao derramar a sua alma perante o trono da graça, diante da face do Senhor, inevitavelmente a bênção deixará de cair. A bênção não, Deus não deixa você voltar vazio sem a bênção. Eu conheço irmãos que moram em sítios e que a gente fica até envergonhado de ir na casa dos irmãos, muitas vezes, porque você vai e nem sempre leva alguma coisa para os irmãos, mas quando volta para casa, é tanta coisa que esses irmãos doam, né? Olha, irmão, tem aqui laranja, tem aqui isso, tem aqui banana, tem isso. Você volta para casa cheio de frutas, verduras, de alimentos que os irmãos produzem ali na sua chácara, na sua terra, na sua fazenda, na sua roça, né? Assim somos nós, assim é Deus com a gente. Quando nós entramos no trono da graça, nós entramos muitas vezes vazios, não levamos nada. E quando saímos dali, o Senhor diz: olha, você vai levar essa bênção, vai levar essa outra, vai levar essa outra, né?
Então, nós precisamos entrar com essa confiança ao trono da graça, né? Buscando ali receber o benefício procurado. Os irmãos percebem que eu não estou fazendo muito menção aqui de textos da Bíblia, assim, vão a sequência de textos, porque eu estou me baseando mais no tema, né? Então, é um diálogo mais temático, tá? É, dentro da questão que foi nos trazida para dialogar nesta manhã, né? Então, a nossa experiência pessoal com Deus, ela deve ser feita de caráter pessoal mesmo. Você não vai lá à frente da igreja numa quarta-feira ou num outro momento de testemunho qualquer para falar da experiência do irmão Walter Ruben, da experiência de uma outra pessoa qualquer. Você chega ali e diz: olha, irmãos, a minha experiência pessoal com Deus é essa. Foi a minha experiência particular, né? Foi eu quem fiz essa experiência com o Senhor. E aconteceu comigo isso. Os irmãos sabem por que os ateus não acreditam em Deus? É exatamente porque é crucial na vida de um ateu a palavra fé. Eles não têm fé no que não vê. O ateu assentou no coração a não acreditar naquilo que ele não viu, né? Para um ateu, é muito mais profundo dizer que a mãe dele é o Deus dele do que dizer que existe um Deus no céu que derrama bênção sobre as pessoas. Mas nós que somos da fé, né? E a palavra de Deus nos diz em Hebreus capítulo 10 que o meu justo viverá da fé, né? Nós somos movidos à fé. O dia que a fé faltar, é a mesma coisa que faltar o combustível num veículo. O carro para. Então, nós somos movidos à fé. Então, todas as impossibilidades na vida da gente, claro, serão respondidas, né? O Salmo 103 diz que ele sara todas as nossas iniquidades, perdoa todos os nossos pecados, ele conhece a nossa estrutura, ele sabe que nós somos pó, ele não nos trata como, como deveria ser tratado um pecador, porque antes de recebermos o trato que vai trazer prejuízo à nossa vida, ele olha para o seu filho, ele contempla o seu filho e responde a todos nós. A vida de um cristão sem fé, sem esperança, não é uma vida de realizações. É uma vida, simplesmente ele vegeta, né? Tem nome de quem vive, mas na verdade não está vivo, né? Os fariseus eram assim. Os fariseus se apegavam à letra, os fariseus se apegavam à letra da lei, mas faltava ali o conteúdo da lei, que era Cristo. Não sei se os irmãos já tentaram comer algum alimento. Existem alimentos que não dá para você comer ele assim, simplesmente, sem engolir um líquido, né? Por exemplo, você vai comer um cuscuz, cuscuz não dá para descer sem um líquido, sem um chá, sem uma cevadinha, alguma coisa, né? Tem que ter algum líquido para umedecer aquele alimento. Assim, nós precisamos da graça de Cristo a cada dia que amanhece para umedecer a nossa vida, para entendermos a vontade de Deus em relação a nós. O cristão precisa estar agarrado à graça, né? Eu me recordo de um dia, lá no Paranoá, já morando na nossa casinha, lá depois de construída, nós tínhamos um irmão comportor, e esse irmão, ele gostava de ir para a comportagem do seu melhor traje. Ele se vestia muito bem. E nesse dia ele foi comportar, e na ida ele vestiu uma camisa branca, né, uma camisa branquinha, alvinha, né, e ele foi para a comportagem com a sua pastinha e tal. Como a cidade não era asfaltada ainda, não tinha saneamento básico, não tinha ainda o asfalto, né? Então, quando vinha aqueles pés de vento, aquelas ventanias bem fortes, formavam aqueles redemoinhos nas ruas e levantava aquela poeira grande, né? Aquele redemoinho de poeira.
E o irmão Davi, ele estava retornando da comportagem, já chegando em casa, já chegando em casa. Então, quando ele ali parou, na pracinha em frente à nossa casa, o que acontece? Vi aquele redemoinho de poeira tão alto, tão forte, irmãos, mas tão forte, e o irmão Davi tentou correr para chegar em casa, não conseguiu. Então, o que fez ele? Não tinha para onde ele ir, ele se abraçou, ele se agarrou ao poste no centro da praça. Ele abraçou literalmente aquele poste ali e ficou agarrado com o poste até que a poeira baixou, até que o redemoinho passou. Então, eu de lá da janela de casa, contemplando aquela cena, eu pensei, eu não posso fazer nada pelo Davi, porque se eu for lá no meio da poeira, eu vou entrar em dificuldade também, né? Então, quando a poeira baixou, irmãos, o irmão Davi estava amarelinho. Aquela camisa branca, aquela roupa totalmente amarela. E eu fiquei pensativo assim, ele se agarrou a algum recurso. Era o recurso que ele tinha imediatamente próximo a ele ali, era aquele poste. E ele não perguntou duas vezes o que fazer. E imediatamente ele jogou a pasta no chão e se agarrou ao poste. E abraçou-se com o poste e só soltou o poste quando o vendaval passou. Que lição podemos tirar de uma experiência como essa? No mundo em que nós vivemos, carregado de tribulações, e dificuldades, problemas familiares, problemas muitas vezes na igreja, conflitos internos que partem de dentro de nós para fora e conflitos de fora que partem para dentro de nós, né? E às vezes a gente fica procurando a solução de uma forma muito simplória, achando que a coisa pode ser resolvida assim, sem oração, sem um jejum, sem uma busca, sem uma permanência ao pé da cruz e aos pés de Jesus. E a gente termina muitas vezes se frustrando porque não recebe, não consegue receber a bênção. É necessário que aquele que se aproxima de mim, de Cristo, creia que ele existe e que ele é galardoador, ele presenteia aqueles que o buscam. Então, o irmão Davi se agarrou ao poste. Nos agarremos a Cristo, nos agarremos à cruz de Cristo e falemos para o Senhor: daqui eu não saio enquanto o Senhor não me abençoar, daqui enquanto eu não receber a bênção que eu estou buscando, né? E ele há de fazer justiça à nossa causa. Então, fé é algo que nós precisamos buscar para crer nas promessas de Deus. Não adianta chegar somente na igreja e cantar firmes nas promessas, firme nas promessas, firme nas promessas, se eu não me agarrei a Cristo, né? Se eu não estabeleci aquilo como um alvo na minha vida, é inevitável, não adianta. Precisamos dessa experiência pessoal, dessa experiência particular com Cristo. No dia 20, dia 31 agora de dezembro, sábado para domingo, estávamos reunidos para receber o ano novo e foi à igreja o filho de uma irmã. Esse irmão saiu da igreja tem muito tempo e ele se envolveu com a política, né? E ele é bem sucedido financeiramente, mas está fora dos caminhos do Senhor. E acontece que agora ele volta à igreja para agradecer a Deus pelas bênçãos do ano, né? E eu achei maravilhoso quando ele falou da sua experiência pessoal com Deus nesse momento agora de política, né? Dessa última política que houve para presidente. Ele disse: olha, irmão, o que a igreja fala sobre a política é a pura verdade. Eu agora me conscientizei disso, né? Ele estava tão envolvido com a política, envolveu mais alguém da família, inclusive pessoas que são da igreja terminaram se entrando para ajudá-lo nas campanhas, enfim. E o resultado é que quando o candidato perdeu, ele disse: olha, não adianta a gente tentar fazer aquilo que não compete a nós, é da competência de Deus. Então eu falei com ele depois, eu fui à frente e falei: essa foi a experiência pessoal do irmão com Deus. Ele não está aqui narrando a experiência de outro irmão, de outra pessoa, é a experiência dele.
Então, meus queridos irmãos, vamos volver as nossas atenções e as nossas intenções ao trono da graça. Vamos entrar com aquela confiança. E para entrar no trono da graça com confiança, não é de qualquer maneira. Primeiro temos que preparar-nos para entrar no trono da graça, né? Temos que estar em contrição. No capítulo 62 do profeta Isaías, se não me falha a memória, o versículo 2, ele diz assim: as minhas mãos fizeram todas essas coisas, mas o homem para quem eu olharei é aquele que treme diante da minha palavra. Nós precisamos entrar no trono da graça com esse temor, né? Senhor, eu não mereço estar aqui, mas como Jesus está me conduzindo ao lugar onde tu estás, então eu quero confiantemente cair aos teus pés. Eu venho aqui buscar essa graça na minha vida. Agora os irmãos percebem que Deus pode resolver o nosso problema, pode derramar a bênção, como ele também pode negar a bênção. Ele pode negar. Veja que quando Jesus sempre pediu bênçãos ao Pai, e o Pai nunca negou para ele. Enquanto humano aqui nesse mundo, né? A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Aonde eu estou, eu quero que vocês estejam também. Capítulo 17 do Evangelho segundo João, né? Mas na hora que ele estava na cruz do Calvário, que ele orou, que ele derramou a sua alma perante o Pai, pedindo ao Pai a bênção da libertação daquele madeiro, ali foi impossível para Deus respondê-lo. Ou seja, Deus negou uma resposta de bênção ao seu próprio filho. Foi para o mal dele ou foi para o bem dele? Foi para o próprio bem dele e para o bem de todos nós. Porque se Deus tivesse aceitado, acatado o pedido do filho ali, naquele momento, onde estaríamos nós hoje? Perdidos para a eternidade, perdidos para sempre. Então, se hoje nós podemos alegremente dizer, pela graça de Deus, eu sou salvo em Cristo Jesus, é porque Deus negou uma resposta ao seu próprio filho. Pode dar-se o caso de, na nossa existência, a gente fazer um pedido a Deus e a gente não ser respondido, a gente não receber aquela bênção. Talvez a gente não saiba o porquê que a bênção não veio. A gente às vezes começa até a culpar ao Senhor. Senhor, por que o Senhor não me abençoou? Por que não caiu a bênção? Mas Ele sabe os motivos. Por que não te abençoou? Por que Ele não atendeu ao seu pedido, ou ao meu pedido, ou ao nosso pedido? Então, irmãos, é um mistério, é uma ciência, essa conversa com Deus, essa interação com os céus. É algo bastante científico. E não é uma ciência horizontal, é uma ciência vertical. É uma ciência vertical. É você com Deus. É mistério de Deus com você, somente com você. Entendeu? Vários irmãos em várias partes do globo terrestre podem se ajoelhar pedindo uma só bênção. Mas quando Deus derrama aquela bênção sobre cada um individualmente, ele derrama de uma forma diferente. A bênção é a mesma, mas a maneira como você recebe a bênção é diferenciada do outro. É mistério de Deus, como diz a música, né? É mistério de Deus com você. Você é único na presença do Senhor. Não tem duas pessoas iguaizinhas a você no universo, só tem você. O dia que você deixar de existir, não adianta pegar alguém parecido com você e tentar colocar no seu lugar. É somente você e mais ninguém. Então, queridos irmãos, eu quero fechar aqui o nosso diálogo nessa manhã dizendo para os irmãos o seguinte. Lamentações de Jeremias 3:22. A palavra de Deus nos diz ali que as misericórdias de Deus não têm fim, porque se renovam a cada manhã. Assim como a bênção do Senhor é um valor renovável, assim também a nossa disposição em servir ao Senhor com alegria, com contentamento, sem murmuração, deve ser um valor renovável a cada manhã. A cada dia que amanhece, eu devo renovar
a minha disposição em servir ao Senhor com alegria, porque diante dele eu sou único. Não tem outro Walter Rubio igualzinho na face da terra. Somente eu. Como não tem nenhuma Maria, não tem nenhum de nós igualzinho. Então, devemos entrar com essa confiança, com essa certeza, com essa segurança que ele vai nos responder a nossa oração. E se ele não responder, glorifique ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, porque tu sabe muito bem o porquê que tu não me respondeu, né? Por que tu não me respondeu? Por que não veio a bênção do jeito que eu queria? Que faça a tua vontade e não a minha. Que Deus nos ajude, amada igreja, amados irmãos. Que possamos sentir o impacto de uma vida na presença do Senhor, uma vida pautada nesse diálogo maravilhoso, pecador com Deus, Deus com o pecador, e você faça cada dia melhor a sua experiência com o Senhor, entrando com essa confiança ao trono da graça, buscando a bênção que emana dali para todos nós. Amém? Amém. Amém. Amém.